Olá, como é que vocês estão? Vamos dar início à continuidade, né, da nossa pesquisa educacional, de como nós podemos delimitar o tema. Hoje eu vou falar para vocês de um autor que pode ajudar nessa perspectiva da delimitação do tema. Tenho certeza que vocês, ao lerem o texto que está aqui no ambiente virtual, terão condições de prosseguir, né, nesse caminho de escrita do TCC. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rosângela Malaquias, estou com vocês na segunda-feira pela manhã com a professora Amélia Escoto, do Amaral Ribeiro, e nas quintas-feiras à noite com a professora Alita Vilas Boas, de Sá Rigo. Hoje vamos problematizar e delimitar o tema de pesquisa, passos iniciais, reflexões necessárias e mãos à obra. Vocês têm muitas interrogações na cabeça, e isso foi possível entender no nosso primeiro encontro presencial, quando vocês colocaram um pouco das dificuldades de escolher o tema e de quem já escolheu, de deixar o tema menor. Então, aqui com vocês hoje, eu vou falar um pouco disso, né? Como é que a gente torna o tema específico a partir de recortes de interesse, de contextos socioculturais, de dados etnográficos, que são aqueles que a gente levanta a partir das entrevistas, da busca no trabalho de campo. Aí é importante compreender que a metodologia a ser definida por vocês, ela surge muito desse questionamento. Então, não tenham medo de ficar com tantas interrogações na cabeça. O que vai contribuir para que vocês avancem é justamente a leitura de textos, de artigos, de livros, das diferentes disciplinas que vocês já cursaram e estão agora também envolvidas. Eu sugiro a leitura do primeiro capítulo, A Imaginação, do livro A Imaginação Sociológica, do Charles Wright Mills, que está aqui no ambiente, publicado. Ele foi um sociólogo que nasceu em 1916, portanto, no século XX, também faleceu no século XX, 1962, portanto, há 57 anos, mas a obra do Mills ainda é muito atual. Ele estudou antropologia, sociologia e foi, inclusive, doutorou-se, né, nas duas áreas, estudando sociedade e estudando culturas humanas, e se tornou professor da University of Maryland e depois da University of Columbia. Lá, na Columbia, ele terminou toda a carreira dele e acabou, né, como anos mais tarde, falecendo lá em Nova York. Dentre as várias obras do Mills, 3 são muito famosas: A Elite do Poder, de 1956, A Imaginação Sociológica, de 1959, e Poder, Política e Povo, tá? De 1963. Na imaginação sociológica, o que é isso? Vocês lembram que no nosso primeiro encontro eu disse que seria bacana vocês lerem um filósofo italiano, Antonio Gramsci, que diz que a filosofia pode ser feita por toda a gente, que todas as pessoas têm capacidade de filosofar? Pois é, o Mills está dizendo um pouco parecido, que as pessoas interessadas na pesquisa, quem quer pesquisar, pode exercitar a imaginação sociológica. Essa imaginação capacita o seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo em termos do seu significado para a vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos. Ou seja, a nossa vida individual, ela está ligada com a vida das demais pessoas. A imaginação sociológica permite levar em conta como nós, né, indivíduos, na agitação da nossa vida diária, podemos adquirir frequentemente uma consciência falsa, equivocada, da nossa posição social. Do que se trata isso? Se trata principalmente de ter a compreensão
de que às vezes a gente acha que a nossa vida não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo em outros países. A gente acha que nossa vida não importa, né? Mas estamos equivocados, isso é uma consciência falsa. Estamos num mundo conectado, tá? Uma sociedade que é fruto do trabalho, da transformação tecnológica, mas principalmente das relações humanas, sociais e econômicas. A imaginação sociológica também nos dá a ideia de que o indivíduo só pode compreender a sua própria experiência e avaliar o seu próprio destino, localizando-se dentro do seu período histórico. E aí, meninas, vocês estão, algumas, né, em Duque de Caxias, outras lá no Rio de Janeiro, Belford Roxo, São João de Meriti, enfim. Onde vocês estão? Este contexto afeta muito as escolhas que vocês fazem. Então, é importante ter esta compreensão. Mas esta compreensão em sintonia com o percurso a ser feito nas escolhas do trabalho de pesquisa. A imaginação sociológica só pode conhecer as suas possibilidades na vida tornando-se consciente. A pessoa se torna consciente de como a própria vida e as suas circunstâncias, né, afetam outras pessoas e são afetadas por elas. Vocês estão dividindo o mesmo barco. Meninas, meninos, rapazes e moças, pedagogas e pedagogos em formação que estão juntos nesta oferta educacional, tentando construir uma pesquisa. Sob muitos aspectos, como diria Mills, é uma lição terrível. Sob muitos outros, magnífica. Eu gosto muito desse texto. Eu li há muitos anos atrás e estou relendo agora, por sugestão, inclusive, do meu irmão. Olha só que legal. De outra área, inclusive, que é da geografia. A imaginação sociológica também faz com que os indivíduos percebam que a vida deles, a biografia deles, tem a ver com uma sequência, um processo histórico. Neste sentido, o pesquisador precisa ter a consciência das escolhas que faz. Eu falei para vocês, tanto no encontro presencial quanto nos slides anteriores, que é fundamental que o tema toque dentro de cada um, de modo que vocês busquem conhecer, aprender, ler mais sobre o que estão estudando, para compartilhar com outras pessoas. Pelo fato, né, de viver, isso vai contribuir, pelo mínimo que seja, para que o condicionamento da nossa sociedade, para que o curso da história também possa ser afetado por aquilo que a gente produz. É isso que o texto está nos convidando a vivenciar, a conhecer e a produzir. Vejam que interessante perceber que a história, a sociedade e a biografia da gente estão interligadas nisto que o Mills chama de imaginação sociológica. A vida do pesquisador, da pesquisadora, a história de vida, o contexto onde ele está inserido, a história do país, a história mundial, a própria sociedade. Como que vocês, percebendo isso tudo, conseguem depois definir um campo de ação e depois vão fazendo recortes, afunilando este campo de ação. Aí, ele propõe questões importantes que são necessárias para a problematização e, principalmente, delimitação do tema. Ao lerem o texto, vocês verão que para cada questão desta que eu coloquei aqui, ele formula outras mais. Mas eu optei pelas 3 centrais para que vocês compreendam que ele, enquanto sociólogo, queria compreender a sociedade. Então, ele pontuou
3 questões e foi desdobrando estas questões. Qual a estrutura da sociedade como um todo? A primeira questão que ele formulou. Qual a posição dessa sociedade na história humana? E que variedade de homens e mulheres predominam nessa sociedade e nesse período? Ao ler o texto, volto a dizer que está aqui no ambiente, vocês terão condições de saber como ele, para cada questão, criou outras e foi traçando o estudo que se tornou um clássico mundial. Como vocês estão pensando um tema para a conclusão do curso da pedagogia, eu resolvi pôr aqui como exemplo uma pesquisa recente que saiu do forno agorinha e que pode possibilitar para vocês interesses e reflexões e pode também mostrar como um tema que é muito grande pode ser afunilado. Vamos lá? Trata-se da pesquisa Mulheres Grávidas e Puérperas diante do coronavírus. Foi realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pela Locomotiva Pesquisa e Estratégica. O Instituto Patrícia Galvão fica na cidade de São Paulo, é um instituto que tem já um reconhecimento nos estudos sobre gênero, sobre mulheres e principalmente sobre mídia. Produz muita coisa, vocês podem acessar, e essas mulheres, né, as que coordenam o Instituto Patrícia Galvão, Jacira Mello é a coordenadora executiva, elas produzem muita coisa e disponibilizam para as pessoas interessadas, tá? Então, vamos lá. Na metodologia dessa pesquisa, né, os 2 institutos principais definiram que fariam online. Então, estamos em momento de coronavírus, de pandemia, perigoso ficar saindo, entrando em contato pessoal com as pessoas, fizeram uma pesquisa online. Definiram como base de pesquisa uma plataforma que se chama Baby Center. Esta plataforma Baby Center, ela é seguida por muitas mulheres grávidas que aprendem sobre como cuidar de bebê ou do próprio processo de gestação ou pós-parto, enfim. Aí, elas definiram uma amostra de 2.753 mulheres, das quais 1.713 eram grávidas e 1.040 puérperas. Aí vocês já estão pensando, Rosângela, você é louca? Você quer que a gente faça uma pesquisa com quase 3.000 pessoas? Não, mas vocês vão pensar, vocês podem perceber que quando há uma escolha de amostra, esta escolha precisa ser dentro da realidade de cada uma de vocês. Então, vamos imaginar que uma determinada estudante da FEBEF que mora em São João de Meriti decide estudar escolas de São João e como que as escolas estão atuando nesse momento de pandemia. Ela sabe quais escolas estão no município, quantas são, vai delimitar uma amostragem e esta amostragem vai poder ser verificada, inclusive por internet ou por celular, não é? Período de campo. A pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e da Locomotivas aconteceu de 23 de julho a 8 de agosto, por isso que eu disse que saiu do forno. E tem muitos dados. O relatório completo está aqui no ambiente, vocês verão que é denso, muita coisa foi produzida, mas eu vou falar com vocês agora do perfil das respondentes. 100% mulheres, né, ficaram grávidas, dessas 90% eram casadas ou moram com alguém, 9% solteiras e apenas 1% separadas e divorciadas. Faixa etária, 23% tinham idade de 18 a 24 anos, 54% de 25 a 34 anos, 23% de 35 a 44 anos. Vocês também podem me perguntar, isso é importante, Rosângela? Para quem está num curso de pedagogia, sim, é muito importante, porque vocês sabem que muitas vezes a gravidez faz com que estudantes deixem de estudar.
Então, nesse caso aqui, é possível, inclusive, inferir que a maioria das mulheres que engravidaram estão nessa faixa de 25 a 34 anos. Uma faixa etária que está, em geral, dentro da universidade, né? É uma idade que as mulheres estão estudando ainda. Mas um número menor, na verdade, há um empate, né, entre as meninas a partir dos 18 anos e mulheres mais velhas, na faixa dos 40 anos. Cor da pele. A etnicidade é importante porque, mais uma vez, vamos falar da contextualização sociocultural do nosso tema. Estamos no Brasil, o Brasil é um país que tem uma maioria de população negra, segundo o censo do IBGE, mas nós temos também muitas desigualdades sociais, desigualdades econômicas. Quando vocês fazem uma pesquisa e colocam o item cor, saber quem são essas pessoas, como elas se declaram etnicamente, vocês também conseguem saber se as questões de acesso, por exemplo, à educação, à cultura, ao lazer, é igual para todas as mulheres, independentemente do pertencimento étnico. Aqui, 35% das mulheres que responderam, desculpem, a rouquidão, 35% eram pardas, 11% pretas, 52% brancas, 2% amarelas. Nenhuma dessas mulheres se declararam indígenas. Então, vejam só que aí os dois institutos optaram por trabalhar com uma categoria, com a categoria de mulheres negras e de mulheres não negras. E foram vendo o que acontecia com esse grupo de mulheres. Classes A e B, 32%, então mulheres com condições econômicas muito boas, 47% da classe C, 21% classes D e E. O que isso importa? Ah, vou fazer uma pesquisa, eu quero afunilar, então eu vou trabalhar só com mulheres da classe C, porque eu percebi, a partir da pesquisa da Patrícia Galvão, do Instituto Patrícia Galvão, que são as mulheres que mais entram na internet. Olha que interessante. Mulheres da classe C buscam mais ajuda sobre gravidez e como cuidar de crianças na internet, nessa plataforma Baby Center. Esta ajuda é uma ajuda pedagógica, gente. Elas querem aprender como lidar com as situações. Isto pode ser um tema de pesquisa que vocês tiram de um contexto muito amplo, de uma pesquisa enorme, mas a partir de um dado específico possibilitou uma delimitação para um tema menor. Continuando, a escolaridade, apenas 13% tem até o ensino fundamental completo, 41% ensino médio completo, e olha só, a maioria delas, ensino superior completo, 46%. Isso também é um indicador interessante. As mulheres que acessam a educação estão também buscando ajuda para cuidar dos seus bebês, para saber como cuidar da sua própria saúde materna e reprodutiva em sites específicos, porque provavelmente, nesse momento de pandemia, o medo é muito grande, não é? E as regiões do país? Importa? Importa. Lembra do que o Mills falou? Saber a história, saber a sociedade, saber a biografia. Então, no contexto nacional, essa pesquisa aponta que a maioria das respondentes estão no Sudeste, portanto, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, não é isso? 18% no Nordeste, 18% no Sul, 8% no Centro-Oeste e 3% apenas no Norte do país. Nós poderíamos pensar, por que será que só 3% no Norte do país? Será que tem a ver com acesso à internet? Com redes Wi-Fi? Pode ser um tema interessante de pesquisa também. Quem acessa mais a internet no país para buscar conhecimento pedagógico? Quem tem condições de acessar em que região do país? É uma maneira de afunilar o tema. E, olha só, um dado importante também, 31% moram nas capitais,
39% no interior, então a maioria delas estão no interior, e muitas vezes estar no interior é ter mais dificuldade a acesso de bons médicos, ginecologistas e tudo mais. Às vezes não também, né? Não dá para generalizar. 28% na região metropolitana e 2% na zona rural. Lembrando que a cidade de Duque de Caxias está na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um outro slide, que aí eu vou encerrar estes exemplos para vocês, ele é bem interessante porque mostra que 85% das mulheres que responderam disseram que a pandemia deixaram elas assustadas e com muito medo. 71% disseram que a pandemia impactou muito a vida delas, mesmo se elas não estivessem grávidas. E 67% afetaram negativamente o processo da gestação da gravidez. Ora, esses dados são importantes porque as mulheres manifestam um pouco do que também o texto nos provoca, né? A vida de cada uma delas individualmente, a biografia delas está sendo afetada por uma pandemia que afetou, uma pandemia que está, né, no mundo, em vários países, pandemia, mundo. E a vida individual dessas mulheres foi afetada. Isso tem a ver com o texto que acabamos de ler, de falar com vocês, de iniciar, né, a leitura, porque a leitura completa vocês farão ao longo das semanas. Para saber mais, fiquem no ambiente, visitem o ambiente, leiam lá o texto que está lá, o relatório, que tem muitos dados extremamente interessantes e que vocês podem, a partir deles, conversar com aquilo que vocês já estão estudando, pesquisando e, enfim, desse jeito é que nós estamos caminhando para produzir a nossa própria imaginação sociológica, ou, como diria, né, o Gramsci, a nossa filosofia de toda a gente. Vamos continuar a aprender, não tenham medo, se tiverem dúvidas, escrevam, perguntem, participem das aulas síncronas e façam as atividades para que vocês tenham um desempenho melhor ainda, tá? Um abraço, muito bacana falar com vocês. Até a próxima. Tchau.